Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Luciene França. Seja bem-vindo ao canal Por Amor a Portugal. É isso mesmo, Por Amor a Portugal. Decidi criar o canal para estar compartilhando o dia a dia, como que eu estou fazendo o processo, como que vai ser esse processo. Nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre alguns pontos, a questão de como eu escolhi a cidade, como eu vou escolher a cidade, questão do salário, questão de moradia, tudo isso antes de viajarmos. Precisamos ter essas questões. Eu agora não estou com a minha relação, mas eu já tenho uma relação do que vou ter que fazer antes de ir, questão de documento, o seguro, passagem, sabe? A documentação que você tem que levar, a carteirinha de vacinação, enfim, você tem que estar com tudo isso já ali organizado para poder embarcar. Mas uma coisa importante, antes de você viajar, você tem que se planejar. Né? Com certeza, todo mundo, ou muitas das vezes as pessoas pensam que você acorda de manhã e fala, vou para Portugal. Não é bem assim. Antes disso tem uma preparação. Eu já estou pesquisando há uns 4 anos, porque morar em Portugal, morar na Europa já é um sonho antigo, não é de hoje. Conheço alguns lugares da Europa, viajei, fui para Roma, conheci Veneza, conheci alguns lugares. E isso há muito tempo atrás, há uns 8, 9 anos atrás, e já fiquei apaixonada. E por que eu escolhi Portugal? Portugal por amor mesmo, eu acho lindo. E por uma questão do idioma também, talvez não seja o seu caso aí do outro lado, talvez você domine outros idiomas, eu só falo português. Então, Portugal acaba que você tem uma certa familiaridade ali com o idioma. E também eu tenho meu sobrinho, Gael, que mora em Portugal. Então, tudo isso que eu estou querendo dizer é que antes de ir tem um planejamento. Ninguém simplesmente acorda e vai para Portugal, a não ser quem é jovem, quem não tem filho. No meu caso não, no meu caso precisa ter uma organização, precisa ter diretrizes e planejamento. Tá bom? Então, de repente, é o seu caso aí do outro lado. Então, eu tenho falado nos vídeos, tem alguns vídeos que eu falei que é importante você ter sua documentação, mas hoje o intuito do vídeo é dizer para você aí do outro lado, não desistir do seu sonho, não é porque você vai... As pessoas vão dizer para você que é difícil, dizem para mim também, ai Lu, mas por quê? Ai, que não sei. Então essas coisas a gente tem que deletar, tá? Foca no teu objetivo, se prepara. É importante você saber a cidade que você vai. A partir do momento que você decidir ir, você tem que preparar a sua documentação, você tem que ter uma reserva aí de dinheiro para você poder se virar lá. Você tem que saber a cidade que você vai, qual que é o salário dessa cidade que você vai. Se você vai para Lisboa, você tem que saber que lá você vai ter mais facilidade para emprego, porém você vai ter um custo maior, porque lá as locações, a moradia é um pouco mais caro, mas também você vai ter mais facilidade ali para conseguir um emprego por ser Lisboa. Se você decidir por uma cidade, também de repente você não precisa ir para Lisboa, mas você vai para uma cidade próxima a Lisboa, que dá a oportunidade de você trabalhar em Lisboa e morar numa cidade com um custo mais barato. Tudo isso você precisa pesquisar, e tudo isso já pesquisei, tá? E o intuito é trazer deixar registradas essas informações, ainda eu aqui estando no Brasil, e para contar para as pessoas de repente que vai estar na mesma situação que eu daqui a um tempo, não sabe como fazer, porque eu fui tudo descobrindo sozinha. Apesar de ter muitos youtubers aí, muita gente lá em Portugal que tem canal, mas eu não achei nenhum canal aqui no Brasil falando de como é o processo de sair daqui. As pessoas têm canal, eu pelo menos não conheço, de pessoas brasileiros lá em Portugal. Mas e aqui, como que é o processo? Como que você faz sua pesquisa? Então no canal eu dou essas dicas aleatórias aí para você que está começando. Mas o mais importante é dizer para você, não desista. Então não desista do seu sonho, se planeje, se organize, escolha a cidade, veja qual que é o valor de salário de cada cidade ou da cidade que você pretende ir. Isso é muito importante, você saber, né? Você tem que ter um local já certo, já saber quanto que você vai gastar aí nos primeiros meses.
E uma coisa totalmente aleatória também, me perguntaram, Lu, como que é a questão de trabalho, né? Isso aí a gente vê muito, aí tem muita gente falando, mas eu pesquisei bastante. A área da beleza é uma área muito boa para trabalhar em Portugal. Então, de repente, você é manicure, você é designer de sobrancelha, você é maquiadora, você é depiladora. São áreas que são boas para trabalhar lá em Portugal. Então, de repente, você trabalha aqui no Brasil e você vai lá, vai trabalhar, vai prestar o seu serviço, vai trabalhar com alguém. Os homens tem a parte de construção civil, tem a parte elétrica. Isso não quer dizer que seja o seu caso. De repente você já tem sua profissão e aí você só precisa pesquisar um pouco mais para saber qual é o valor de salário lá, se tem campo para você. Isso é muito importante, saber o que você faz aqui no Brasil e como você vai aplicar lá em Portugal. Então, de repente, você tem uma profissão aqui no Brasil que não é tão valorizada, mas que lá fora, lá, a tua mão de obra é valorizada. Então, tudo isso você precisa descobrir. E como que você vai fazer isso? Com pesquisa, ou aqui, assistindo o meu vídeo que eu vou estar contando para vocês curiosidades, o que eu estou pesquisando. Depois eu vou separar algumas cidades que eu já pesquisei, questão de salários, e emprego, e eu vou estar compartilhando com você. Então, se você se interessar por esse conteúdo, para saber um pouquinho do dia a dia aqui, de como eu estou fazendo, como eu fiz para ir para Portugal, e depois que eu estiver lá também você continuar me acompanhando, que eu vou estar compartilhando, motivando de lá você aí. E por enquanto que eu estou aqui no Brasil, quero motivar você aí do outro lado, a ir junto comigo para Portugal. Agora, por enquanto, através da tela, mas com certeza futuramente você vai estar junto comigo lá em Portugal, tá bom? Um beijo, fique com Deus, um ótimo dia para você. E não esquece, se inscreva no canal.